Olá, meu nome é Viane Poli, sou repórter da TV Antenado e estou aqui para entrevistar os professores sobre a palestra Guerra e Paz. Thiago Bianchini, qual é a arma que mais afeta o ambiente? Olha, todas as armas trazem muitos prejuízos, mas a bomba atômica é a que mais causa devastação, tanto no momento da sua explosão, mas ela traz prejuízo por um longo tempo. Então, acho que essa é a temida. Quais são os principais ingredientes de uma arma? Olha, depende do tipo de arma química. São muitos tipos e tem armas muito poderosas e armas mais sutis, mas é como se fosse uma diferença de um remédio para um veneno. A diferença é a quantidade da substância química que está lá, que pode afetar e fazer mal para as pessoas. Obrigada. Tiago Sebert, quais os pontos que a guerra mais afetou na biologia? Bom, alguns pontos que a guerra biológica provocou mais danos foi o desenvolvimento principalmente de vírus e bactérias com alta capacidade de devastação, né, para as pessoas. Existe algum ponto positivo na guerra para a biologia? Olha, de positivo, às vezes o desenvolvimento de algum medicamento que pode ser utilizado para algum outro tipo de doença que já existia, eu acho que pode ser um ponto positivo. Existe alguma arma biológica? Existem várias armas biológicas, elas estão armazenadas principalmente em países em potências mundiais e estima-se que essas armas têm poder de destruição muito grande, porque elas têm um alto poder de contaminação. E se escapar no ambiente pode causar um dano muito grande na população. Paula, quais são os livros que tratam sobre a guerra? Bom, existem vários livros que tratam sobre guerra. Um dos que eu mais gosto é Os Miseráveis, que fala sobre a Revolução Francesa, né, e a tentativa do povo de conquistar sua liberdade. E existe um livro muito bom, também um clássico da literatura brasileira, que é Os Sertões, que fala sobre a Guerra de Canudos. Na sua opinião, qual foi o maior dos pacificadores? Na minha opinião, o maior pacificador que a gente já teve na história do mundo foi Mahatma Gandhi, que foi quem pregou a não violência. Qual dos pacificadores brasileiros mais te inspira? Para mim foi Chico Xavier, porque ele abdicou de todos os bens materiais em prol da população. Obrigada. Geraldo, você acha que haveria uma terceira guerra mundial? Para a história é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, né? Um dos principais papéis da história é não repetir os erros que já foram cometidos no passado. Existem bastantes conflitos no mundo, né? Até então isolados, sim. Há a possibilidade de uma terceira guerra mundial? Há. Né? Mas não dá para a gente prever o quando, o como que vai ocorrer, quem que vai ser envolvido. Então é um pouco complicado a gente falar numa terceira guerra mundial aos moldes de uma primeira e a segunda. Né? Não chegamos ainda nesse patamar. Quais seriam as consequências se houvesse? Bom, as consequências elas seriam devastadoras tão quanto foi na primeira e na segunda. Porque o impacto tecnológico da Revolução Industrial, principalmente no setor militar, né, ele foi muito grande para a humanidade. Então, se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, com certeza ela seria diferente do que foi a primeira e a segunda, e com certeza, né, muito mais destruidora. Obrigada. Qual foi a maior conquista que a guerra trouxe para a ciência? A maior conquista, sem dúvida, foi na área de telecomunicações. Hoje em dia é possível você conversar com uma pessoa do outro lado do mundo em poucos segundos. Antigamente, antes dessa evolução tecnológica, era praticamente impossível, demoraria meses para manter o contato. Quem foi o maior cientista na época da guerra? Com certeza foi Robert Oppenheimer que, através dele, através dos seus estudos, seu trabalho, se construiu a bomba atômica. Infelizmente ela foi devastadora, mas foi sem dúvida o maior cientista que influenciou na guerra. Obrigada. Fabiana, em sua opinião, qual é o país mais instável? Na minha opinião, o país mais instável hoje é a Coreia do Norte, porque não existe um acordo de paz entre as duas Coreias. Então, a Coreia do Sul ela sustenta ainda uma situação de pacificidade com a Coreia do Norte, mas em virtude da economia, da situação e dos interesses norte-coreanos, é o país hoje, na minha opinião, o mais instável. Como a guerra é tratada por outros países? Cada país ele trata de acordo com a sua cultura, história, economia, então isso é muito relativo. A cultura ocidental, ela olha para a guerra de uma maneira mais econômica, mais política. O Oriente Médio, ele olha para a guerra de uma maneira mais religiosa, mais dogmática, mais doutrinária. Os asiáticos, eles olham de uma maneira mais histórica, mais cultural, mais enraizada na cultura. Então, cada região do mundo vai olhar para a guerra de uma maneira diferente. Então, isso é bastante relativo, mas muito interessante. Obrigada. Wagner, qual é a definição de poder? Tem que ouvir a palestra.
Brincadeira, não. Poder vai depender muito, né? Mas para país, poder significa deter recursos naturais, dinheiro, território, por aí vai. O que o poder pode fazer com o homem? Pode corrompê-lo ou ele pode usar isso em benefício da maioria. Depende aí da integridade e da formação desse homem. Obrigada.